E hoje eu vou fazer uma tarefa bem legal aí, que é entrevistar dois amigos nossos que fazem coisas bem bacanas. O Flávio e o Silas, eles vão contar um pouquinho para a gente sobre turismo de aventura, e melhor eles se apresentarem, que eles se apresentem muito melhor do que eu falando. Então, palavra para vocês. Bom, beleza, eu sou o Silas. Sou o Flávio. Nós somos o Desviantes. O Desviantes é um lugar onde vocês podem comprar, reservar viagens de aventura. Então a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o que é a viagem de aventura e explicar quais são os perrengues que você pode evitar e, no fim, mostrar que isso é uma atividade para todo mundo, né? O Caio vai ser o nosso moderador aqui. Eu vou ser o moderador. Essa é a primeira vez que a gente faz nesse formato, porque geralmente são pessoas que estão em outro lugar. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer todo mundo junto aqui, num bate-papo bem rápido. E vocês que estiverem aí, se não conseguirem escutar bem, se tiverem qualquer problema, vai mandando mensagem aí, que a gente vai lendo, a gente vai acompanhando, e ali depois eles também vão responder as suas dúvidas. Certo? Isso aí. Certo, pessoal. Agora uma dúvida, até para começar a conversa. O que é turismo de aventura? Vamos lá. Acho legal a gente falar um pouco o que é o termo aventura. O termo aventura, ele está muito relacionado na origem da palavra aventura, que vem do termo em latim, que é adventure, que nada mais é do que você, ao pé da letra, você ir atrás de coisas que você não sabe o que você vai encontrar. Então, você não sabe o que tem a vir. Então, é muito você sair da sua rotina, da sua zona de conforto. Então, isso está muito relacionado à natureza. Quando você vai para a natureza, você não sabe o que você vai encontrar. Você pode ter chuva, você pode ter sol, você pode ter neve, né? Sempre. Então, o termo aventura está muito relacionado. E o turismo de aventura, o que é? É a gente trazer esse lado, né, de você sair da rotina para o lado turístico. Então, de uma maneira recreativa, de uma maneira legal, com todos os riscos controlados, porque o termo aventura, ele também envolve sair fora da sua zona de conforto. Então, envolve você cair numa área com riscos. Então, a gente elimina os riscos ao máximo, de uma maneira legal, recreativa, e que envolve você sempre fazer uma coisa que você não está acostumado. Você sair da sua zona de conforto. Entendi. Muito bacana, muito bacana. Então, você já entrou nessa parte, que o turismo de aventura ele também envolve um certo risco. Risco controlado. Exatamente. Tá. Isso quer dizer que o turismo de aventura é para toda idade, não é para toda idade? Como que funciona essa questão do risco e a idade e o perfil da pessoa? Boa, Caio. O turismo de aventura é para todos, né? A gente trabalha, o Desventos, a gente trabalha com a venda desse tipo de viagem e a gente tem públicos de todos os tipos, desde criança até, a gente chama de já jovens senhores, jovens senhoras, nas suas idades aí de torno de 60, 70 anos, e é impressionante, né? Acho que é legal até explicar um caso que a gente teve de 3 senhoras que foram para a Serra da Canastra, fizeram todas as atividades por lá, fizeram caminhada, foram visitar cachoeiras, e elas tinham mais de 70 anos, pegaram o carro aqui de São Paulo e foram para lá fazer a aventura delas. Claro que de uma forma mais light, mas fizeram caminhada e aproveitaram a natureza. Então é desde da criancinha até pessoas mais velhas, né? Legal. Nessa viagem dessas 3 senhoras, como que foi? Elas fizeram um percurso muito longo? Tem alguma condição especial para pessoas que têm outra idade? Como funciona? Nesses casos, desde pessoas mais velhas ou crianças, dependendo da atividade, elas não é recomendada. Mas para a maioria dos casos, elas podem ser sim. E, por exemplo, para a caminhada não vai mudar muito. Vai depender de quantos quilômetros ou o grau de dificuldade, o declive ou aclive da caminhada que vai determinar se a pessoa consegue ou não. Mas isso, o profissional ou o guia, antes de começar a caminhada, ele consegue dar uma avaliada nessas pessoas para ver se ela vai conseguir ou não realizar esse tipo de atividade. Entendi. Legal, legal. Mas uma coisa ainda não ficou muito claro para mim. Quais são as modalidades de turismo de aventura? Legal, acho que a gente pode dividir turismo de aventura, na verdade, nos elementos. A gente pode dividir em terra, ar e água. E são várias modalidades, né? Tem muitas. Cada ano surge uma nova, mas as grandes, as principais, são 5, que é o trekking, aí você vai me ajudando, o rafting, mergulho, técnicas verticais, e aí envolve desde escalada,
rapel e off-road. E a parte de off-road, né, que é desde um passeio de jipe, um passeio de quadriciclo, esses são os principais, né? Dá para a gente resumir, mas sempre tem alguma coisa nova surgindo, sempre tem, né, a gente tem na parte de ar, a gente pode considerar também que o voo de parapente, né, que é aquele, né, parece o paraquedas grandão, mas que você vai sempre com o condutor, também é uma atividade de turismo de aventura, né, mas os maiores são esses. Entendi, legal. Tem algum lugar aqui no Brasil que está despontando nessa parte de turismo de aventura, que está sendo muito legal? Tem alguma dica de lugar que as pessoas podem visitar e curtir bem um turismo de aventura bacana e tudo mais? Acho que é legal até explicar por por tipo de atividade, né, Silas? É legal. E tem algumas regiões que são mais propensas a fazer esses tipos de atividades. Eu acho que é mais fácil dessa forma. É legal, uma boa. A gente tem, cada região, normalmente, ela se especializa numa atividade, numa área. Então, por exemplo, a gente tem a região de Brotas, que é aqui pertinho de São Paulo, né, para quem é de São Paulo, que é uma região que se focou no rafting. Então, lá o lance é o rafting. É uma das regiões onde os condutores, né, que levam as pessoas no barco, porque no barco de rafting, você faz a descida no Rio de Corredeira e vai sempre o condutor junto com você, e ele guia o barco, ele que cuida de toda a situação. Esses condutores, eles são, na grande maioria, campeões mundiais. Então, você vai ser levado por campeões mundiais, né? Então, Brotas ficou famoso pelo rafting. Sim, mas é claro que tem várias outras regiões aqui em São Paulo, como Socorro, Brotas, que também tem esse tipo de atividade. Mas eu acho que Juquitiba, mas hoje o que está aparecendo aqui em São Paulo, o rafting mais famoso de São Paulo, querendo ou não, é Brotas ainda. Brotas. Legal. Uma vez a gente foi para Bonito. Bonito é uma região que tem um turismo de aventura que vocês veem como uma coisa legal, que tem lá, que tem uma coisa bacana? Tem sim, cara. Bonito é a princesa, assim, né, digamos assim, de turismo de aventura no Brasil. É um destino que se destaca bastante. Lá é uma coisa legal porque tem uma mistura de quase todas as modalidades em Bonito. Acho que é um dos poucos lugares que eles conseguem misturar rafting, caminhada, bicicleta, mergulho. Bonito tem... É fantástico para mergulho, flutuação por lá. Tem a caverna de Inhaúmas. Quem gosta de mergulhar, lá você consegue fazer mergulho de caverna, de grutas. Também tem, para quem não mergulha ainda ou tem vontade, dá para você ter a primeira experiência numa flutuação. Você desce ou o Rio Sucuri, o Rio da Prata, você consegue descer com colete salva-vidas e vendo por snorkel, que já é uma experiência fantástica. Você consegue ver um monte de piraputanga passando na sua frente, que é uma sensação animal. Legal, muito bacana. Então, já que a gente está falando mais dessa experiência, o pessoal geralmente associa muito turismo de aventura, às vezes, a coisa muito cara. É caro fazer turismo de aventura? Não. É aquela história, tem para todos os bolsos e para todos os gostos, assim. A gente vai de cada perfil mesmo, de cada perfil. Para a gente, se você quiser fazer turismo de aventura, dá para você fazer um bate-volta, né? Em um dia você vai e faz um passeio de quadriciclo aqui em Atibaia, pertinho. Né? Se você é do Rio de Janeiro, você está dentro do próprio Rio de Janeiro, você pode fazer um batismo de escalada, e você vai gastar em torno de R$120, mais ou menos. Então, e se você quiser fazer uma viagem mais complexa, de mais dias, você pode embarcar numa viagem de 15 dias de off-road pelo Nordeste do Brasil, em praias. Então, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Legal. Uma viagem dessa, do Nordeste, quanto custa mais ou menos? Por dias, assim, uma viagem padrão de 10 dias, em torno de R$4.000, mais ou menos, por pessoa. Legal, mas deve ser uma grande experiência, né? Sim, você fica o tempo todo, você não tem lugar fixo, então é uma expedição. Você começa, por exemplo, nesse caso, você pode começar em São Luís e você vai até Fortaleza. Então você vai passando em cada cidadezinha e cada lugar você tem uma coisa para fazer, em um lugar você mergulha, em outro lugar você vê um pôr do sol, em outro lugar você faz uma caminhada. E é legal que falar, tipo, o que está incluso, né? Para falar assim, putz, R$4.000 não cabe no meu bolso, mas eu acho que era legal falar o que está incluso. E aí tem desde as atividades que você vai fazer, o transporte, né, o veículo, até a acomodação, algumas refeições, já entra tudo nesse pacote. É um pacote completo de aventura. Entendi. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente está muito acostumado a pegar esses 4.000 e sempre para os mesmos lugares. E eu penso como uma experiência muito única. Você ainda desbravar o Nordeste em 15 dias, no estilo
bem interessante. Agora falando sobre essa parte de segurança, porque geralmente as pessoas ficam receosas, falam, não, isso aqui é muito perigoso e tudo mais. Como que o Brasil está nesse contexto de segurança para esse tipo de atividade? Legal, cara. O Brasil ele é referência em termos de certificação. Então, o turismo de aventura, a aventura em si é uma atividade de risco, né? É bom entender que na vida tudo pode ser arriscado. Né? Para você ter uma ideia, atravessar uma rua é arriscado. Então, tudo envolve risco, né? No turismo de aventura não é diferente. O Brasil é referência nisso, referência em certificação. O que é uma certificação? A empresa que oferece a atividade, que oferece o produto, ela passa por procedimentos, né, como se fosse um Inmetro, na realidade é um Inmetro, é uma ISO, e comprova que aquela operação, aquele procedimento, quando realizado, ele minimiza o risco a zero, é muito próximo de zero. Então, as empresas, elas passam por um teste, elas passam por um período de certificação que é feito pela NBR aqui no Brasil, e aí elas conseguem um certificado. E ano após ano, elas têm que renovar esse certificado. Né? Além disso, essa é a parte técnica, né, de certificado. Mas uma coisa muito legal para você ver qual que é a empresa é o velho TripAdvisor, procurar no Dube, ver as dicas lá, isso ajuda bastante. Então, às vezes, a certificação é muito bom, mas você também, aquele toque do alguém que vai uma indicação, é sempre legal. Legal. Continuando nessa parte de segurança, qual a diferença entre turismo de aventura e esporte radical, essa coisa mais radical? A diferença, assim, são termos muito, muito similares, assim, a gente é muito próximo. O que dá para dizer é uma coisa bem simples, assim, acho que dá uma diferença bem grande. O skate, por exemplo, né? Acho que não dá para dizer que alguém que anda de skate é um aventureiro. Ele é um skatista. Agora, uma pessoa que faz um trekking é um aventureiro. Alguém que faz um mergulho é um aventureiro. E a principal diferença vem em termos do risco. Né? Na aventura, você consegue saber quais são os riscos e você trabalha para se preparar e minimizar. Já no radical, não. Né? Você não sabe qual risco você vai encontrar. Ele não é perceptível, você não pode se preparar para aquilo. E uma outra diferença grande é que a atividade radical é focada em adrenalina. Né? Tem que ter adrenalina. Turismo de aventura, aventura não necessariamente. Né? Um trekking, ele não necessariamente você vai sentir adrenalina ali no momento. Né? Você tem mais a ver com estar numa zona fora do seu conforto. Acho que essa é a principal, mas são termos bem próximos, assim. Legal, gostei bastante dessa questão da adrenalina, que é muito diferente. Voltando agora um pouco, para falar de destino. Vocês falaram os destinos que estão bombando. Que destinos as pessoas ainda não descobriram, mas que tem um turismo de aventura muito bacana, algo que promete ainda, que nesse próximo ano, né, 2017 ou em 2018, o pessoal ainda vai começar a descobrir algum lugar em específico. Tem bastante coisa despontando. A gente tem dois tipos de lugares, assim, tem alguns que já tem algum nome, né, para as pessoas que já acompanham, que são aventureiros, elas já sabem, mas que tem muito a crescer, né, que são dois, que é o Jalapão, no Tocantins, que é um lugar que é sensacional, onde você faz uma expedição de 4 dias, também é para quem gosta de off-road, é da área de off-road, vai adorar. São 4 dias que você passa conhecendo cachoeira, conhecendo povos, culturas locais. Sensacional. O outro é a Chapada das Mesas, que também já é um pouquinho mais desconhecido que o Jalapão. Eu acho que o pessoal lembra de Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, mas a Chapada das Mesas não está ainda na cabeça do pessoal. É um lugar que tá. Chapada das Mesas fica no Maranhão. Legal. Na região do Maranhão. Então, lá também é o paraíso de cachoeira. As cachoeiras de lá são iguais ou até mais cristalinas do que a da Chapada dos Veadeiros. Então, é um lugar que está na mentalidade. E tem alguns lugares que vão começar a surgir, que são meio que segredinhos ainda. Então, tem, por exemplo, as cavernas do Pereaçu, que fica no norte de Minas, que é um complexo de mais de 140 cavernas, que tem umas cavernas que tem umas janelas assim lá de cima que você consegue ver a floresta lá em cima, você ali dentro. E é um produto que vai ser lançado e aí está começando. Em 2017 vai começar a ter operação. Então esse é um segredinho aí que em breve vai estar para o pessoal que gosta de aventura. Legal. Flávio, só dá uma ajuda. Vê as perguntas que estão indo aqui. Enquanto isso eu já vou fazendo mais perguntas possíveis. Pode ser? Pode ser. Porque aí a gente vamos puxando as perguntas, porque para que o pessoal já ir interagindo
e tem mais tempo o pessoal saber algumas coisas do você. Enquanto o Flávio está vendo algumas perguntas, vão perguntando aí, que a gente vai perguntar para eles. Eu queria saber como você começou com o Trilhinho da Aventura. Quando começou, como, onde o bichinho te picou para você começar? É isso mesmo, cara, um bichinho mesmo. Ali, levou a picada, acabou. Aí o negócio entrou na veia, tá ali já. Comigo foi meio que, desde criancinho, eu acho que já tinha um pouco de família, né, que gosta de sempre ir para uma cachoeira, ir para uma trilha. É um tio que dá um incentivo para te levar para fazer para ir para a natureza, para fazer uma trilha. E aí isso já começa. Mas o que marcou mesmo na minha vida foi uma montanha que eu fui, que é o Pico Paraná, para quem é de Curitiba e tal, é um ícone na região da Grande Curitiba. E foi meu primeiro grande trekking, assim, que você olha aquela montanha enorme. O Pico Paraná tem 1.800 metros de altura, de altitude, tá? Então é uma baita montanha. Isso foi o que deu estalo e falou, opa, isso é legal, eu acho que é isso, eu gosto disso, eu vou continuar. E aí depois dessa foi uma atrás da outra, e não é à toa que agora eu cheguei a trabalho com isso. Né? Isso faz quanto tempo que você fez essa viagem em Curitiba? Ó, já faz 8 anos, cara. Legal, então 8 anos ali que já está bem intenso essa coisa para você. Qual foi a sua viagem de aventura que mais te marcou? Muitas, é difícil. Acho que é difícil, pergunta difícil, porque cada viagem ela te marca de um jeito, assim, né? A aventura tem esse lance de marcar mesmo. Às vezes, quando você faz uma viagem mais tradicional, já tá meio ali, né, dentro do script, o que vai acontecer, mas a aventura sempre sai alguma coisa que te marca. Mas uma que, para mim, assim, foi clássico, foi a minha viagem, né, para Nova Zelândia, onde eu fui depois que o bichinho já tinha me picado, eu fui para lá para ficar 2 meses e meio só fazendo trekking, só fazendo aventura. Então, de lá, não foi totalmente marcante, assim, não tem... Eu fiz mais de 15 trilhas nesse tempo, conheci muita gente, muitas paisagens, e a maioria das travessias eu fiz sempre com alguém que eu estava conhecendo no momento ali. Então, cada travessia, cada trilha, eu conheci uma pessoa nova, de um país diferente, isso agregou muito. Tá, agora só para eu entender, você ficou, então, 2 meses numa viagem dessa. Exato. Cara, isso deve ser muito diferente do todo tipo de viagem que a gente está acostumado. Como que foi o dia a dia? Qual foi o choque? Porque você mora em São Paulo, essa loucura. Como foi você ficar mais de 2 meses fazendo trekking na Nova Zelândia com outros tipos de pessoas? Teve algum choque muito grande? Por que eu faço essa pergunta? Quando eu viajo para alguns lugares que eu estou fora de São Paulo, que eu estou relaxando, eu sinto já um baque, porque em São Paulo você está sempre estressado, sempre correndo, e você está ansioso a todo momento. Aí eu fico pensando, 2 meses num lugar desse, você, muitas vezes sem celular, muitas vezes com poucas pessoas ao seu redor. Como que foi esse momento? Acho que isso é legal. É legal. Acho que o baque maior é a volta, hein, cara? A volta é mais difícil. Mas quando você tá lá, lógico, na hora que você chega é complicado, né? Você tá acostumado com um monte de gente, aquele barulho de cidade. Na primeira trilha que eu fui, na hora que eu entrei na trilha, foi uma trilha que eu comecei, o primeiro início dela eu comecei sozinho. Né? O primeiro trecho da trilha estava sozinha. Na hora que eu olhei, eu falei, opa, né? Depois de estar com tanta gente ali naquele clima de viagem, eu falei, opa, agora eu entrei na minha viagem. Aqui começa a minha viagem. Depois eu já estava há uma semana até na Nova Zelândia organizando, mas na hora que eu entrei na trilha, falou, agora começou, agora sou eu aqui. E aí é aquele momento, né, que você está com a sua mochila, seus equipamentos, você está com, né, a sua casa está ali, é o que você confia, né, a sua vida está ali, e tudo que você vai precisar vai estar naquele lugar. E você tem que cuidar da sua própria alimentação, né, tá sempre preocupado com água, alimento, isso no começo dá uma pesada, né? Na cidade você tem tudo na mão, você tá com fome, você vira o quarteirão, tá ali. Pra gente não é diferente, você tem que saber exatamente o que você vai consumir, o que você vai levar, então isso é diferente. E a outra coisa são as paisagens, né, que a gente tem que falar, na hora que, né, você pode até às vezes
aquele momento de solidão, mas você olha ali, aquele lago maravilhoso, aquela montanha, isso é fantástico. E essa solidão não é ruim, né? Não, de forma alguma. Porque ali você consegue ter um momento mais para você mesmo, né? Cara, qual foi, nesses 2 meses, algumas coisas muito diferentes que você sentiu, por exemplo, alimentação com equipamento ou privação de certas comodidades que você está acostumado nos centros urbanos e você teve que ficar 2 meses ali sem uma privação. Não que seja uma privação ruim, é alguma coisa que você não tem essa comodidade, mas isso não quer dizer que é ruim. Acho que banho, cara. Querendo ou não, né, a gente, na Nova Zelândia, eu fui numa época de ainda era frio, e na natureza você tem certos momentos que você tem que se privar de um certo conforto, né? Então, isso às vezes faz falta. Às vezes ficava 2, 3 dias sem banho. Pessoal, ele tá falando que são 5 dias. Quando o cara fala que são 3, são 5 dias. Multiplica. Multiplica. Tudo isso faz parte da experiência, né? Agrega. Mas além disso, também você tá ali nos ambientes de natureza, assim, quando você tá num ambiente natural mesmo, e a aventura tem muito com essa natureza, né, com o lance de natureza, o celular não existe. Então, na hora que bate aquele, né, você está acostumado ali, um momento de falta de segurança, confiança, você, opa, vou tirar meu celular, ali não tem essa. Né? Então você aprende a se conectar de uma forma diferente, aquela velha história, né? Você se conecta com a natureza, você começa a perceber muito mais o que está ao seu redor. Legal. Ainda continuando, porque essa eu estou bem curioso. Nesse trek, nesses 2 meses, tinha algumas bases que você parava e que lá tinha uma estrutura para atender o viajante, o turista, ou vocês tinham que se virar em tudo? Por exemplo, alimentação, não tem lugar para comer, você já tinha que estar preparado e levar comida e tudo mais. Como funcionou? Legal, eles têm bases, sim, é bem organizado. O que aconteceu na minha viagem, muitos trechos eu fiz não guiado, eu fiz eu mesmo guiando, né? Porque lá é tudo muito organizado. Mas em muitos trechos eu contratei uma empresa com guia especializado e tal, e a gente sempre fazia o seguinte, a gente marcava, né, a nossa caminhada até a próxima base. Essa base ou era uma cidadezinha, ou era uma base mesmo de trilha, onde o próprio governo da Nova Zelândia, eles oferecem algumas cabanas que tem um lugar para você cozinhar sua comida, tem a venda de coisas bem simples, né, algumas barras de frutas secas, nada que estraga, você pode se abastecer disso. Então, dá para você fazer essas pequenas paradas, não precisa ser diretão, você não é igual fazer uma viagem ali para o Alasca, né, levar tudo nas costas, também não é assim. Você tem pequenos pontos de parada, cidades, você vai intercalando de um trekking para o outro. Normalmente, um trekking tem uma duração de 4 dias, 5 dias, e você sai de um e entra em outro, e você vai se reabastecendo nesse tempo. Legal, bem bacana. Tem mais pergunta, mas o Flávio sumiu, ele deu o migué aqui, sumiu, está só assistindo aqui do lado. E Flávio, tem alguma pergunta bacana que você quer falar? E você volta para responder, viu? Silas, tem uma pergunta legal aqui. O Leandro Magno está perguntando qual que é o preço médio para ir para o Jalapão. Legal, boa. Leandro, para o Jalapão, em média por pessoa, R$1.800, R$2.000. Né? Aí 4 dias, praticamente tudo incluso. Como no Jalapão não tem muita estrutura, em termos de, né, você não vai ter restaurantes ali, o que acontece? Toda a alimentação ela já faz parte desse roteiro. Então você vai parando ali, às vezes, em pequenos restaurantes caseiros e tal, comendo a comida local, e isso já está dentro do pacote. Então é a refeição, todo o transporte, os passeios e a acomodação. Um negócio que eu acho legal falar, Silas, é falar sobre a disponibilidade do lugar, ou quanto tempo você tem que reservar com antecedência, inclusive em feriados, que também é muito difícil conseguir pegar uma vaga. Eu acho que vale a pena dar uma ressaltada nesse ponto. Isso é boa, legal. Boa. Como que funciona? O Jalapão, você tem que planejar com antecedência, porque ele tem vagas limitadas, né? Ele é um destino muito legal, ele tá bombando, né? Chegou a hora dele, assim. Só que o Jalapão tem uma limitação de vagas de acomodação. Então é muito importante, quem vai pensar em fazer uma viagem para o Japão, pensa com antecedência, né? Já uns 2 meses, 3 meses pelo menos, para garantir
a sua vaga e conseguir fazer tudo bonitinho, tudo... Aí nós temos o nosso amigo aí, Felipe Reis. Ele perguntou o que o Brasil se diferencia de outros do mundo. Legal. Na parte de aventura. Na parte de aventura. O Brasil, ele foi considerado no início desse ano, num ranking de 60 países, como o país de maior potencial para turismo de aventura. Por quê? Por causa das belezas naturais, né? O Brasil, ele consegue juntar, é um território muito grande, isso a gente tem que levar em consideração também, mas ele consegue juntar em um único país uma diversidade muito grande. A gente tem canyons no Brasil, a gente tem um litoral, a gente tem dunas, a gente tem deserto, tem desertos no Brasil, né? A gente tem florestas de vários tipos, matas de vários tipos, a gente tem rios de corredeiras, a gente tem aqui em São Paulo, a gente está na metrópole, uma cidade gigantesca, a gente tem, a menos de 100 quilômetros, a gente tem um rio para rafting, então isso é um baita potencial, assim. E eu acho que é mais, o Brasil, ele se diferencia nisso, né? Conseguir juntar tudo num país só, num único destino. Legal. Mais alguma pergunta? Bacana? Tem duas perguntas. Uma do Gustavo, que ele pergunta se você fez alguma amizade durante essa trilha que você levou para o resto da sua vida. Legal. Fiz sim. Teve um trecho assim que foi mais tenso da viagem, Gustavo, que eu acabei conhecendo um francês, e ele é um cara também da aventura, assim. Pra você ter ideia, ele trabalhava na época numa pista de patinação lá na França, e o cara já fazia de tudo. Ele saltava de paraquedas, ele esquiava, trekking, um pouco de tudo. E aí, a gente tinha uma pista de esqui que ficava próximo dessa trilha que a gente estava. E ele era instrutor de esqui, né? E daí a gente fez uma troca, né? Ele me ensinou a andar de esqui e eu aluguei os equipamentos, né? Como a gente tinha o mesmo tamanho e tal, a gente conseguiu dividir o equipamento. E aí depois disso a gente continuou se falando e tal, e o cara ele viaja o mundo, né? Ele trabalha como guia, então ele mergulha, né? Passa uma temporada sendo instrutor de mergulho lá na Tailândia, depois ele passa uma temporada sendo instrutor lá na França, e eu estou sempre acompanhando as aventuras do cara, né? Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que o pessoal está perguntando muito. Como você se prepara? Como a gente se prepara para esses tipos de trekking, desde os mais pesados até os mais leves? E o que é indispensável de você levar na mochila? Ou quais são os adereços que você precisa ter para fazer esse tipo de atividade? Beleza, senta aí, me ajuda. Senta aí. Não, mas eu tô com medo que você vai voltar, que eu tô olhando aqui, tá aumentando bastante o número de pessoas assistindo. Você saiu, esse cara saiu, deixa eu chegar, porque você assusta a galera, viu? Começou a cair agora. É o cabelo. É o cabelo nada, esse cabelo é muito estiloso. Tá, então vamos lá. Desculpa as brincadeiras aí. Resposta. Vamos lá, como é que funciona? A gente pode dividir assim a preparação da viagem, né? Tem o pré e o momento da viagem, né? Eu acho que dá para dividir esses dois lados. Especificamente para o trekking, o que é legal é sempre você ter uma ideia de quantos dias vai ser essa caminhada, né? Qual que é o nível de dificuldade e o que você vai ter ali para você utilizar. Você vai precisar de barraca, né? Vai ter infraestrutura de camping, vai precisar levar barraca ou não? É só um trekking de um dia. Varia bastante, assim, acho que cada situação é uma situação, mas tem algumas coisas que são essenciais para todo mundo que vai fazer uma caminhada. Não tem saída. Tem essencial, você tem uma mochila confortável, né, que ela tem aqui a barrigueira para poder fechar, para você não levar os pesos nas costas, levar o peso sempre aqui na cintura, que é a parte mais forte do corpo. Então a mochila é o número 1, né, e ela é sua amiguinha, aquela companhia de aventura que você trata bem, você gosta dela. Depois sempre, né, qual que vai ser o clima do lugar que você vai. O clima muda tudo, o clima vai determinar suas roupas. Vai chover? Tem que ter uma agasalho, uma anorak, alguma coisa que te proteja da chuva. Vai estar calor? Sol. Todo mundo pensa que a chuva é um inimigo, mas o sol é terrível, é muito pior do que a chuva, um sol muito forte. Então tem que estar, né, leva um chapeuzinho, leva uma blusa de manga longa para proteger do sol. Água. Água é essencial. Acho que o maior problema, não é o maior problema, mas um dos maiores pontos antes de você começar uma caminhada é saber o quanto você precisa de água. Estuda um pouco antes do roteiro, vê se você precisa levar 2, 5, 10 litros d'água. Claro que você tem que saber balancear se você precisa
como chama? Você precisa balancear o peso que você vai carregar e o quanto você precisa consumir. Então, o legal é estudar assim, putz, tem bica no meio do caminho, eu posso encher minha garrafinha d'água e fazer esses cálculos antes de começar uma viagem. E aí também tem outros adereços que a gente pode citar, desde protetor solar, essencial, repelente, dependendo do lugar que você vá. Putz, você tem alergia, você já sabe disso. Leva repelente, que mal não vai fazer. É sempre bom, pequenininho. Uhum. Legal. Tô vendo aqui uma pergunta. Vocês estão falando muito de como se preparar, a mala e tudo mais. E o pessoal do Rodas nos Pés, o pessoal já manda um abraço para eles, pessoal bem bacana. Eles fizeram uma pergunta. No trekking longo que você fez na Nova Zelândia, como você preparou sua mochila? Já que é uma viagem aí de longa duração. Legal. Foi baseado realmente no número de dias, assim, nos pontos de abastecimento. Então, sempre uma lei assim que eu sempre levo comigo é menos é mais. Então, menos é mais. E até eu fui percebendo no decorrer do tempo que, mesmo usando essa lei desde o começo, eu fui começando a me desvencilhar de algumas coisas. Então, eu ia, numa certa parada, e falar, puta, isso aqui é legal, eu usei isso aqui, só usei uma vez, 2 vezes, então eu já dava um jeito de despachar, de vender, de dar um jeito. O que eu pensava era sempre o tempo de abastecimento. Então, vou ficar 4 dias? Tá, legal. Eu tinha 3 refeições por dia, mais ou menos, que eu fazia, então eu já deixava as refeições certinhas, eu já tinha meu cardápio. Então, no dia 1, vou comer isso, isso, isso. Dia 2, isso, isso, isso. Dia 3, isso, isso, isso. Água. Ia ter água? Não ia ter água? Então, se eu fosse ter água na trilha, eu levava só uma garrafinha, levava só um camelback pequenininho, sem muita água. Não ia ter água, eu já calibrava minha mochila com bastante água, né? Ia com garrafa na lateral e tudo. E aí, em termos de anorak sempre, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar. E aí, sempre deixando mais pesado embaixo, as coisas que você usa com mais frequência, sempre nos bolsos laterais, alguma coisa que é fácil de pegar. E a barraca num lugar onde não vai enroscar em lugar nenhum. Você pode, você vai com a barraca pendurada e tal, passa no galho, enrosca. Legal. Acho que o negócio que a gente esqueceu de comentar é falar sobre a bota. A bota. A bota é um dos negócios mais indispensáveis durante a sua caminhada. A bota, ela ajuda a não torcer seu tornozelo. Dependendo da bota, ela é impermeável. Então, ela tem o solado, que é para você ter mais aderência, não cair durante a trilha. Então, a bota eu tinha esquecido de mencionar na pergunta anterior, só que é um item essencial. Assim. É essencial. Na minha viagem também fiz questão de... Eu já tinha uma bota antes, mas fiz questão de comprar uma bota nova, para ter certeza que não ia ter nenhum problema, que ela ia aguentar o tranco. Ela praticamente voltou meio cansada nesses 2 meses, mas eu sabia que no comecinho ela ia aguentar firme e forte. Silas, você falou um negócio que eu achei bem interessante, que é em relação a vocês se desapegar das coisas durante a sua viagem, porque a sua mala ela tem um espaço muito limitado. Então, numa viagem de longo prazo ali, que você está com escassez de estrutura, você tem que ser bem eficiente nisso, então você tem que se desapegar, às vezes, de coisas que são bacanas, ou às vezes uma camiseta que você gosta, você fala, não cabe mais aqui, não tem mais espaço. Então, acho que é bem legal essa coisa do desapegar, porque... Isso está um pouco relacionado à aventura, eu acho, assim. É uma coisa que a gente, na nossa empresa, a gente faz questão de lembrar todo mundo, que todo mundo vive na cidade, na correria, na loucura, né, sempre na prática consumista e tal, né, e que o Caio comentou, tudo na facilidade, na mão, e quando você vai para um ambiente desse, que a gente valoriza isso nas viagens do Desventes, que a gente vende através do Desventes, é que você vai para um lugar onde as coisas não estão ali na sua mão, né, não estão ali fácil, você começa a ver que o conforto, ele pesa, o conforto ele tem, né, aqui na cidade fica meio difícil, né, o peso é o dinheiro, mas lá não, né, o conforto é você, entendeu? É você que vai carregar, você que tem que dar conta disso. Então, normalmente, o pessoal que viaja, faz as viagens desviantes, sempre volta mudado. Tem uma chavinha ali que vira. Eu acho que é importante também, porque você dá mais valor, porque tem um esforço próprio seu. Então, uma coisa é você chegar na sua casa e já
tem a comida pronta que você pede em algum lugar, tá ali pronto. Você pediu a pizza, ela chegou muito fácil. Mas quando você tem que ir atrás, correr para fazer a sua comida e fazer a coisa acontecer, essas pequenas coisas, elas fazem muito mais sentido, né? Então isso é bem legal. Agora, a Pri, que é uma blogueira também do YouTube muito bacana, ela fez uma pergunta, mas eu só estava escrevendo bastante, só usar um pouquinho, que ela fez uma pergunta aqui bem legal, que ela falou, agora voltando para destino, para fazer uma pergunta interessante de destino. Quais destinos no Brasil vocês indicariam para uma primeira viagem de aventura? Legal, boa. Tem vários, né? Na verdade, a gente trabalha, né, com as pessoas que estão começando a aventura, porque a aventura é uma coisa nova aqui para a gente, para brasileiro e tal. Então, a maioria dos destinos que a gente trabalha são por um primeiro contato com a aventura. Eu acho que, assim, de cara, assim, vou voltar, né? Destinos que tem off-road, que você não vai fazer muito esforço físico, é um negócio legal. É uma coisa que você vai mais contemplar, você vai fazer caminhadas leves, né? O carro para no lugar, você faz uma caminhada de 3 km, 2 km. É um lugar bem legal, Chapada dos Veadeiros. É um lugar que você faz caminhadas curtas. Você pode fazer, né? Cada destino você pode adaptar por estilo. Mas lá, no geral, você vai conhecer os principais atrativos com caminhadas curtas. É um lugar, acho que você lembra de um outro para... China também, quem vai para lá, impossível não gostar. E lá é um destino que tem de tudo. Tem trekking, você pode fazer flutuação. É um mundo. Lá parece que são vários ecossistemas no mesmo lugar. Você quer ver caverna, você vai achar lá. Você encontra de tudo lá na Chapada Diamantina. É um lugar que também super indicaria como o primeiro destino. É um lugar que você vai se apaixonar pelo turismo de aventura e com certeza vai querer começar a conhecer novos lugares e por aí vai. Legal, muito bacana. O pessoal está fazendo perguntas muito melhores do que eu, então eu vou fazer a pergunta da Lourdes, que eu achei bem bacana mesmo. Perrengue. Que ela perguntou, já desistiram de alguma aventura depois de ter começado por conta de algum problema que aconteceu, um machucado, ou alguém ficou doente, ou alguma coisa saiu do lugar e vocês tiveram que interromper a aventura? Vocês mesmos, por exemplo, vocês foram fazer uma trilha e estavam pensando que ia ficar 2 semanas, 1 mês, e tiveram que voltar antes. Não, acho que é melhor contar a nossa história lá do Pico dos Marins. Vamos contar, é legal, vamos contar. Conta aí a história do Pico, onde é o Pico e como foi? Vamos lá, beleza. O Pico dos Marins, na cidade de Piquete, né, ainda dentro de São Paulo, ali mais próximo de Minas. Essa época a gente era bem iniciante, né, na aventura, e faltava, né, um pouco de alguém para pegar na mão, para ajudar, e a gente ia muito na cara, assim, na cara e na coragem. E aí a gente resolveu subir essa montanha um dia que o clima não estava muito legal, né? A gente via que a montanha estava com nuvens e tal, e a gente estava com tanta vontade de fazer aquilo que a gente ignorou tudo. A natureza dizia, né, não faça. A gente ignorou esse sinal. E a gente subiu na montanha e não deu outras. Depois de 3 horas, mais ou menos, de caminhada, essa é uma caminhada que demora de 6 a 8 horas, mais ou menos, para chegar no cume, a gente começou a ter chuva. Era ainda na fase inicial. E aí, só que nessa a gente já estava, né, a chuva estava ali, a gente falou, bom, vamos tentar arranjar um lugar para acampar, esperar a chuva passar, no dia seguinte a gente tenta subir, a gente não queria desistir. O primeiro lance vem na sua cabeça, não, eu planejei, eu quero chegar lá, né, tem na sua cabeça. E aí no fim a gente pegou uma baita chuva, a gente acabou saindo um pouco da trilha, a gente, né, saiu ali tentando arranjar o acampamento, a gente saiu da trilha, armou a barraca num lugar que não era totalmente apropriado, muito vento, parecia que, né, toda vez que viu um vento, parecia que a barraca ia virar. E aí a gente teve outras também que a gente já sentiu isso, né? Mas a gente aprendeu depois de levar alguns tapas na cara aí da natureza, a gente aprendeu que não adianta, né? A gente não é maior que a natureza, a gente não vence, não dá. A gente aprende que tem horas que é melhor desistir, que é melhor deixar para lá e voltar numa segunda vez, porque você vai aproveitar muito mais, você vai fazer um negócio, né? Não é, além da segurança, você vai aproveitar mesmo, né? Você vai pegar uma montanha com o sol limpo, vai conseguir ver tudo que tem lá. Isso não é só para o trek, isso vale para tudo.
mergulho, você vai fazer um mergulho, seja um mergulho livre, né? Você vai entrar no mar, você vê que não está nas condições legais. Não adianta. Não adianta correr o risco, putz, sua vida, ou, putz, correr o risco e provavelmente você não vai ver nada. Então não faz sentido não nenhum. Vai ter uma experiência legal. Então... Legal, muito legal. O pessoal está fazendo aqui mais perguntas, mas eu vou segurar um pouquinho, que eu queria que você contasse uma história para a gente. Um tempo atrás a gente estava batendo um papo, que eles são amigos nossos, e um tempo aí que a gente sempre encontra essa galera. Me conta um pouquinho da sua viagem, até faz tempo que você me contou, na Trilha do Ouro. O que teve lá, o que te marcou, e se você encontrou muito ouro lá. Boa, legal. A Trilha do Ouro assim, para quem não conhece, a Trilha do Ouro é um clássico do trekking. Né? A gente gosta de todas as aventuras, mas a gente tem uma paixãozinha grande pelo trekking, né? A gente faz mergulho, escalada, mas o trekking tá ali. E aí, para quem não conhece, a Trilha do Ouro ela é uma travessia, então ela dura de 3 a 4 dias. Você sai ali de Cunha, então na Serra da Bocaina, você sai do alto da serra, você vai para o mar, chega na região de Paraty, ali em Mambucaba. Então você sai das montanhas para o mar, ninguém quer nada melhor, né? Você vai pegar ali as duas coisas, depois do sofrimento você vai chegar na praia, e essa trilha é fantástica, ela tem um pouco de tudo, porque ela tem a história muito forte, ela chama Caminho do Ouro, porque era a trilha que o pessoal usava para transportar, né, o minério de ouro entre a região de Minas para Paraty, para escoar o ouro. Então, vários trechos da trilha, você tem um calçamento colonial, que é super antigo, não lembro a data, mas é coisa que você vê que é bem antigo mesmo, de 300, 400 anos atrás. E tem, além dessa história, tem a natureza, que vai te acompanhando o caminho todo. Então, você tem montanha, chega num trecho que você consegue lá de cima já ver o mar. Então, é uma trilha que realmente, ela te marca pela história e pela natureza do lugar. Legal. A gente já está acabando o tempo já. Então, pessoal, vai fazendo pergunta que a gente ainda tem mais uns 10 minutos. Mas, voltando nessa Trilha do Ouro, onde fica? E é de fácil acesso? Boa, cara. Ela fica... Para você começar, você pode começar em várias pontas. Assim, ela tem vários pontos de acesso. O mais famoso, você começa na cidade de São José do Barreiro, que fica ali, para quem está para Dutra, ali, sentido Rio, você sai ali sentido pela região de Cunha, né? Próximo da região de Cunha. É uma cidadezinha bem pequenininha, de São José do Barreiro. E ela é uma trilha, apesar de ser longa, ela é para todo mundo, né? Todo mundo consegue fazer, ela não tem nenhum nível de dificuldade, nada técnico, você não tem pedra solta, você não tem área que você tem que fazer alguma escalameada, como é o caso da montanha, é bem plana, ela segue plano o caminho todo. Só no último dia que ela tem um pouco mais de declínio, porque você vai fazer, né? Você vai sair da área de montanha e vai descer para o litoral, mas é para todo mundo consegue fazer, cada um no seu ritmo. E assim, legal, e quem quiser ir para São José do Barreiro, só conhecer o começo da trilha já vale muito a pena. Vale a pena. Nos primeiros quilômetros você já tem 2 cachoeiras sensacionais, que é a Cachoeira de São Isidro, e como chama a outra? A Cachoeira de São Isidro e a outra... Não vou lembrar o nome, é o nome de santo, acho também. É um outro santo, putz, 2 cachoeiras sensacionais que estão nos primeiros 5 quilômetros aí, e vale muito a pena, uma atrás da outra, vale a pena dar uma conferida, só passar em São José do Barreiro, em vez de fazer os 3 dias, passa um dia lá, que é super bacana. E conhecer a Serra da Bocaina, né, que é por ninguém pouca gente conhece. Tá aqui entre São Paulo, Rio e Minas, então para a galera aqui da região do Sudeste que tá aqui no meio, tem que conhecer. Legal. Agora eu queria saber um pouquinho, nessas viagens que vocês fazem, como vocês se desconectarem totalmente com as pessoas e com o ambiente, porque eu lembro de uma vez que eu fiquei surpreso, que eu tentei entrar em contato com vocês por uns 5 dias e eu não sabia de nada. Vocês estavam na Ilha do Cardoso, e vocês sumiram lá. Como que funciona isso? Vocês avisam os familiares, vocês avisam os amigos, vocês planejam com uma certa antecedência, ou, desse dia eu vou embora e me desconectei total. Como que funciona? Beleza. Quer responder? Acho que é melhor você é mais reflexivo sobre esses assuntos. Beleza. Então, quando a gente tira férias, a gente além de trabalhar com isso, na hora que a gente tira férias, a gente vai fazer isso também. A gente vai fazer aventura, não tem saída. Então, às vezes a gente sai, né, e a gente escolhe normalmente lugares que não tem conexão, que não tem nada. Quando a gente vê que não pega celular,
brilha o olho um pouco mais, assim. Você fala, opa, é lá mesmo, é lá que eu vou. E aí, o que a gente faz? Normalmente, minha mãe está até acostumada já. Eu tenho meio que um checklist de como vai ser a minha viagem. Então, ó, no dia tal, eu vou chegar lá em tal cidade, eu vou ficar no lugar tal, depois, no outro dia, eu vou sair para cá, vou chegar lá. Eu deixo um roteirinho mesmo da minha viagem, né? Para ela ter uma ideia ali, né? Se alguma coisa der errado, ela, pô, dia tal, pô, o Silas deveria estar ali. Ela tem isso na cabeça dela. Sempre ela tá alertada. E com os amigos também, sempre é legal, né? A gente sempre faz questão de levar os amigos que não têm contato, né? Não tiveram esse empurrãozinho, a gente sempre faz questão de levar gente que nunca praticou aventura, nunca fez nada, e a gente manda o roteirinho para a pessoa, para ela ter uma ideia do que vai acontecer, qual vai ser a dificuldade que vai ser enfrentada, a gente dá preparar a pessoa para a aventura que vai acontecer, né? A preparação é o mais importante. Entendi, legal. Então, nessa parte, sua pergunta, respondeu bem. Então, só para deixar claro, então, não, porque essa parte de comunicar as pessoas é muito importante, porque às vezes a pessoa está lá e a família não sabe se deu tudo certo e tudo mais, então foi bem interessante você falar. Então, para quem vai fazer uma trilha, às vezes, de mais dias, é importante fazer esse checklist e mostrar em que lugar você provavelmente estará. Exatamente. Não dá para saber. E como funciona? Se vocês mudarem de plano, vocês estava pensando que é para aquela cidade, não vou mais, ou estava pensando que é para aquele caminho, não vou mais para esse caminho. Vocês aí tentam avisar, ou o pessoal você já tenta acalmar o pessoal falando, olha, nesses 5 dias... Essa daí é a segunda alternativa, né? Sim, esse é o roteiro que a gente vai tentar seguir. Pode acontecer um imprevisto, alguma mudança, e aí é normal. Às vezes acontece, até muda uma previsão, alguma coisa, às vezes um lugar que a gente só quer ir porque tem sol, outro lugar que com chuva é impossível, a gente muda o plano. E aí o importante, eu acho que é chegar numa data combinada, né? Sim. Acho que o que assusta é você chegar um dia antes, não tem problema nenhum, todo mundo fala, que bom, tá de volta. Mas quando você chega um dia depois, aí já começa... Então a gente sempre tenta chegar no mesmo dia, no dia combinado. Entendi. Mas eu até queria contar um caso agora. Meu irmão acabou de, só para mostrar como minha mãe tá meio acostumada já, meu irmão acabou de fazer uma viagem de 26 dias na Austrália. Ele saiu lá de baixo, saiu meio perto de Melbourne e foi até Uluru, que é no centro da Austrália. E ele foi de bicicleta durante esses 26 dias. E no meio da Austrália é totalmente outback, então lá não tem conexão de internet em qualquer lugar. Então ele mandou um roteirinho, tipo, putz, durante esses 26 dias eu vou estar em tal cidade aqui eu vou conseguir me conectar, eu vou conseguir mandar um oi, aqui eu não vou conseguir. E assim, tinha gap de 5 dias, dependendo do lugar. E assim, putz, só vai e confia, porque não tem muito o que fazer. A pessoa precisa fazer isso de vez em quando, e não tem como você ficar pedindo, você não pode ficar bloqueando a pessoa só porque ele não consegue fazer uma ligação. E assim, a gente sempre viveu sem celular, né? Até, sei lá, 15 anos atrás. Então a velocidade da informação não precisa ser sempre igual está acontecendo nos dias de hoje. Então, acho que E é importante uma coisa, cara. É legal de falar assim, quando fala aventura, as pessoas já pensam em risco, já vem um medo na cabeça, né? Aventura, Mas a gente tem que pensar o que eu costumo falar para as pessoas, a vida na cidade, ela é mais perigosa do que quando você vai para a natureza. É impressionante, mas tem assim, muito mais risco, como eu falei, de atravessar uma rua, do que quando você vai para uma natureza, ainda mais quando você faz um planejamento, você tem uma empresa por trás, porque os riscos, como a definição da aventura é essa, você sabe quais são os riscos, você se prepara para aquilo. E na cidade, na cidade é mais radical, né? Aqui é o radical. Você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Legal, gostei da comparação. Pessoal, estamos chegando ao final. Últimas palavrinhas, últimas dicas para o pessoal que quer fazer turismo de aventura e a gente finaliza. Beleza, bom, galera, espero que vocês tenham gostado bastante. Entre e conheçam a nossa empresa, desviantes.com.br. Uma dica final para vocês, assim, aventura para todo mundo. Para quem está com receio de começar, fala com a gente. A aventura, o turismo de aventura é para isso, não é para nenhum esportista, né? O esportista, ele vai por conta própria. O turismo de aventura é para quem quer começar, para quem tem essa vontade
de sair da rotina, de fazer diferente, né? E é isso que a gente oferece, é isso que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas viagens de férias, e não tem, né? Não tem tempo bom nem tempo ruim. O pessoal quer saber, verão é melhor, inverno é melhor? Não. Cada destino tem uma data em específico. É aquele negócio que você falou, né? A gente tem tantos ecossistemas que a gente consegue variar. Se tá ruim, um pouquinho ruim em algum lugar, vai estar muito bom em outro. Então, putz, e o Brasil consegue oferecer toda essa gama aí de possibilidades. Então sempre vai ter um lugarzinho que você vai conseguir durante sua viagem. Né? Sempre vai ter. Legal. Pessoal, obrigado por acompanhar esse bate-papo com a gente. Obrigado por vocês por participarem aqui. Pô, valeu, Caio. E tudo de bom e vamos ver se a gente marca outras conversas com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, falou, obrigado, tchau. Tchau, tchau.